A nossa experiência da vida e do mundo é regida pelo tempo. Mas como fica o valor da experiência para o homem contemporâneo, que tem sua vivência temporal marcada pela aceleração? Em meio à correria do dia a dia, como fica o registro das coisas que vivemos, a lembrança do que experimentamos? Como ficam os nossos planos para o futuro? A psicanalista Maria Rita Kell fala agora sobre o ritmo perigoso do mundo de hoje, sobre essa intensa aceleração nos conduzindo para o vazio da depressão. Freud escreve, bem no começo da sua obra, uma das cartas que ele escreve para o seu primeiro interlocutor, Fliess, William Fliess, ele escreve que a sensação de passagem do tempo, ela se produz pela relação entre três inscrições psíquicas diferentes. Os signos perceptivos, que seria o presente. Eu estou percebendo vocês agora, já. Né? Signos perceptivos, as marcas minêmicas, quer dizer, eu percebo vocês agora, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei de onde eu vim, eu sei do que eu vim, eu sei do que eu vou falar. Isso são marcas minêmicas. E a memória inconsciente. A memória inconsciente é muito interessante, porque ela não dá só essa lembrança imediata de por que eu vim, o que eu estou fazendo, etc., mas ela ilumina um pouco essa situação com algumas associações, com algumas sensações que podem ser prazerosas ou angustiantes, às quais eu não tenho acesso imediatamente, mas que estão também fazendo parte dessa minha sensação de estar num tempo que transcorre. A ligação entre essas três inscrições, essa permanente ligação, entre essas três inscrições em série, a memória inconsciente, as marcas minêmicas e os signos perceptivos do presente, é que permite criar, é muito bonita a expressão do Freud, a representação da obra psíquica de sucessivas épocas da vida. Quer dizer, a vida como uma obra psíquica, mesmo para quem não tem nenhuma obra escrita, mesmo para quem nunca escreveu nada. Quer dizer, olhar para a sua vida e falar, aqui tem uma história, né? Uma obra minha, porque eu vivi. Estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico formou-se por um processo de estratificação. O material existente, a forma dos restos minêmicos, experimentaria de tanto em tanto tempo um reordenamento de acordo com as novas relações, de certo modo, uma transcrição. Assim, o que é essencialmente novo em minha teoria é a afirmação de que a memória não se encontra em uma versão única, mas em várias, transcritas em distintos tipos de signos, sucessivas transcrições que representam a obra psíquica de sucessivas épocas da vida. O que pode impedir e nos gerar o sentimento de que nós não estamos escrevendo obra nenhuma, nós estamos só gastando o nosso tempo, sem saber muito bem com o quê, né? Vamos tentar entender então o efeito da aceleração temporal. Num texto dos anos 1920, que se chama Além do Princípio do Prazer, que é um texto em que Freud vai falar de pulsão de morte, mas não é aí que eu quero ir, ele, no começo, ele vai dizer o seguinte, que a consciência, aquilo que nos mantém aqui ligados uns aos outros, é o sistema mais pobre de todos os sistemas psíquicos. Ele é muito necessário, nós precisamos dele, ele é o sistema que nos permite sobreviver, ele faz uma espécie de anteparo entre os estímulos de fora e também de dentro, das pulsões, das necessidades físicas, etc., e o resto do psiquismo. O inconsciente, a memória, todo o trabalho, o pensamento. Então a consciência é um sistema muito importante. Mas ele é pobre. Por que ele é pobre? Porque ele tem um único trabalho. E esse trabalho é uma espécie de trabalho de uma raquete de tênis, digamos assim, num squash, na parede. É de aparar percepções e devolver reações. É isso que a consciência faz. É evidentemente que esse trabalho é pobre, considerando todos os outros sistemas psíquicos que nos permitem pensar, simbolizar, encadear raciocínios, fantasiar, sonhar, dar nome para os nossos desejos. Quer dizer, o psiquismo é muito mais do que isso. No entanto, esse sistema é que nos permite viver no mundo. Esse é o sistema que tem que estar ativo durante quase todo o nosso tempo de vigília, né? Quando nós chegamos em casa e dizemos, às vezes, eu chego tão cansado que eu só quero dormir, às vezes não significa que nós estejamos necessariamente com sono. Significa que nós já não sabemos desligar esse sistema percepção-consciência, de parar e reagir a estímulos. A gente liga a televisão e continua fazendo a mesma coisa, né? Nós não sabemos já não fazer isso, e fazer alguma outra coisa. Esse sistema, diz Freud, para poder dirigir a atenção para estímulos atuais e escolher a reação apropriada a eles,
frear no farol vermelho, acelerar, desviar, não atropelar o pedestre, tudo aquilo que a gente sabe e muito mais, né? É preciso bloquear momentaneamente as outras funções. A rememoração, a fantasia, o devaneio, né? Vocês sabem, você deve ter ouvido alguém dizer: quase que eu bati o carro, por um minuto que eu me distraí com uma outra atividade psíquica. Lembrei do namorado. Opa, para de lembrar do namorado, preste atenção na estrada. É mais ou menos assim que a gente vive. O ano passado, eu li na internet, mas eu espero que seja, me parece verossímil, uma pesquisa da área de psicologia social do King's College, dizendo o seguinte, vejam a atualidade do Freud em 1920, que as profissões que sobrecarregam o trabalho desse sistema percepção-consciência, que exigem, então, atenção constante, respostas velozes a estímulos muito variados durante muitas horas por dia, e o paradigma seria a profissão dos corretores das bolsas de valores. Mas não só essa, né? Todas as profissões de lidar com a velocidade, enfim, provocam estresse, isso até aí está tranquilo, a gente sabe, entre os profissionais. Mas além do estresse, depois de um tempo de profissão, esses profissionais precisam de se retirar, de um afastamento.